Fala, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos comentar aqui sobre o balanço do terceiro trimestre da MAHLE Metal Leve, uma empresa que eu gosto bastante. Aqui a gente vai comentar sobre os lucros dela, as margens, a gente também vai falar sobre os dividendos que ela anunciou, então fica aqui comigo até o final do vídeo para você não perder nada. Bom, começando aqui com os destaques da teleconferência de resultados do terceiro TRI de 2025, eles destacam aqui nos 9 meses de 2025 4,1 bi de faturamento, 82,5 milhões de JCP aprovados, 27,9% de margem bruta, 17,4% de margem EBIT e 19,8% de margem EBITDA. Com relação às instalações do negócio, eles têm uma diversificação muito grande em Mogi Guaçu, São Paulo, São Bernardo do Campo, São Paulo, Jaguariúna, São Paulo, Itajubá, Minas Gerais, tem a parte também da Rafaela na Argentina, Jundiaí no estado de São Paulo, Limeira também no estado de São Paulo, Buenos Aires e Cidade do Panamá. Então, uma diversificação aqui das suas instalações de negócio na América do Sul e também na América Central. Com relação ao desempenho das receitas líquidas da empresa, eles colocam aqui uma evolução da receita líquida de venda, então eles têm vários pontos aqui de comercialização. Equipamento original doméstico, tem também equipamento original de exportação e a parte de reposição de peças doméstico e reposição de peças de exportação. Então vamos detalhar cada ponto do terceiro TRI comparado com o terceiro TRI de 24. Então a gente tem aqui um salto bem significativo de 76%, TRI versus TRI. Quando a gente vai ver para o equipamento original de exportação, praticamente andou de lado, e o subtotal aqui teve um acréscimo de 42,2% nessa receita líquida, aqui, se a gente comparar o terceiro TRI de 24 com o terceiro TRI de 25. Quando a gente vai para o segmento de reposição de peças, que é muito rentável para a empresa, a gente consegue ver aqui que praticamente andou de lado no aftermarket doméstico, ou seja, saiu aqui de uma receita de 439 milhões para 454 milhões, e quando a gente vai para o aftermarket de exportação de reposição de peças, teve um acréscimo aqui de 17,5%, saindo de 83 milhões para 97,5 milhões. Ou seja, num total, a receita aqui ela teve uma evolução de 25% quando a gente vai comparar o terceiro TRI de 24 com o terceiro TRI de 25. E quando a gente vai aqui para os 9 meses de 24 comparado com os 9 meses de 25, a gente consegue ver aqui que teve um salto também bem significativo de 26%, bem em linha com o que foi em trimestres anteriores. Então, onde cresceu aqui no comparativo, também cresceu aqui nos 9 meses, onde andou de lado, praticamente andou de lado, e assim a empresa conseguiu rentabilizar 26% a mais frente ao trimestre anterior. Quando a gente vai para a síntese do resultado em milhões aqui, que a gente consegue ver, eles colocam aqui uma receita operacional líquida que somou 1,444 milhões, ou seja, 1 bi 444 milhões, e comparado aqui com o mesmo período do ano anterior, eles tiveram aqui 1 bi e 150 milhões, o que dá aquele acréscimo de 26% que nós tínhamos comentado. Vamos para o lucro bruto. Lucro bruto, 414 milhões aqui nesse trimestre e era 335 no trimestre anterior. Então a gente consegue ver aqui que também teve um salto. Quando a gente vai para o lucro líquido, também teve um salto bem significativo aqui, saltando de 141 milhões para 183 milhões aqui no terceiro TRI de 2025, e o EBITDA também teve um salto bem significativo, saindo de 266 milhões para 309 milhões aqui nesse trimestre de 2025. A margem bruta ficou na casa dos 28,7%, uma excelente margem, e teve uma redução aqui frente ao trimestre anterior. E quando a gente vai ver aqui a margem EBITDA, está em 21,4%, uma queda também frente ao trimestre anterior, porém é explicado por conta do aumento das vendas aqui nesse ponto e nesse trimestre. Outro ponto que eu gosto muito na MAHLE é que ela investe muito bem o dinheiro que ela coloca. Então eles colocam aqui as aquisições realizadas em 2024 e a comparação dos 9 meses de 2025 versus o valuation da média ponderada das empresas que eles compraram: MAHLE Compressores do Brasil Limitada e MAHLE Aftermarket Termal. Então, com relação ao valuation, foi bem acima do esperado, então eles colocam aqui uma receita que esperavam ficar nesse meio, passou aqui um ponto bem significativo. Com relação ao valuation do EBIT, aqui dos 9 meses, também foi muito acima do valuation, e a parte do ROIC também foi muito acima do valuation. Ou seja, a empresa sabe fazer aquisições, sabe fazer boas aquisições aqui que podem rentabilizar
tanto na parte da sua receita operacional, no seu EBIT e também no seu ROIC. Então essa daqui foi uma excelente aquisição da MAHLE Metal Leve. Quando nós vemos aqui o fluxo de caixa e o caixa equivalente, a gente consegue ver aqui que saiu de 382,2 milhões no final de 2024, em dezembro de 2024, né, para um caixa equivalente no dia 30 de nove de 2025 de 564 milhões. Então, por que teve esse ponto? Capital de giro teve um aumento, uma amortização que foi bem significativa, juros pagos sobre os empréstimos, a geração de caixa veio uma paulada, os juros, receitas de aplicações também veio um número significativo, pagaram dividendos, pagaram impostos, tiveram ali os investimentos que rentabilizaram muito bem, fizeram aquisições, leasing aqui de 17 milhões e uma variação cambial aqui na empresa, e mesmo assim, depois de todos esses descontos, como ela fez um ótimo trabalho de geração de caixa e um capital de giro, eles chegaram aqui em 564 milhões de caixa e equivalente nos 9 meses de 2025. Quando a gente vai para a gestão financeira, a gente consegue ver aqui que a empresa de fato fez um trabalho muito bacana, com resultado financeiro líquido no terceiro TRI de 2025 de 6,7, e aqui a gente consegue ver que ela fez um ótimo trabalho com relação ao caixa equivalente, também o financiamento a curto prazo, né, que teve um decréscimo aqui bem significativo, os financiamentos a longo prazo também tiveram um decréscimo significativo, e a alavancagem deu uma certa subidinha aqui, quando a gente vai comparar dezembro de 24 com mês 9 de 2025, saiu de 0,52 de alavancagem para 0,87, porém é bem tranquilo aqui, ainda é uma dívida muito controlada, a empresa consegue pagar isso basicamente com um ano exercício. Bom, e com esse resultado muito forte da MAHLE Metal Leve, não tem como, o mercado já está começando a reprecificar a empresa, então ela está subindo aqui no dia de hoje, pós-resultado, 8,34%, o que é uma pancada muito significativa para uma empresa que estava andando de lado por muito tempo. Eu particularmente tenho ela, gosto de comprar ali na casa dos R$28, os 29, e quando dá uma bobeira ali os R$27, porém agora ela já está subindo bastante, mas não tem como, né? A empresa está apresentando um resultado muito bom, apresenta lucros e resultados crescentes e consistentes. E também ela anunciou um juro sobre capital próprio, que foi de 0,51 por ação, e já descontando os 15% do imposto de renda que é retido na fonte nesse tipo de operação, você vai ter um dividend yield líquido de 1,27%, o que é um bom dividendo, não tem aqui como reclamar nesse ponto. É uma empresa que paga bons dividendos, para a galera que gosta, né, da parte dos dividendos. Então eles anunciaram aqui um dividendo líquido de 1,27 na cotação de hoje. Bom, o que eu sempre comento com vocês, por que eu gosto desse tipo de empresa, por que eu gosto da Leve, por que eu tenho ela, o gráfico mostra tudo. Lucros consistentes e crescentes. Escadinha, 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 com, lógico, alguns deslizes. Aqui em 2016 ela apresentou aqui um ponto bem fraco, um resultado bem fraco. Em 2020 aqui, todo mundo sabe o que aconteceu, ela também apresentou um resultado fraco. Porém, quando a gente olha aqui num horizonte de longo prazo, a cotação segue muito a parte do lucro, então a empresa está entregando um ótimo lucro e também a cotação está acompanhando. No longo prazo não tem para onde, a cotação sempre vai acompanhar o lucro da empresa. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, peço que você se inscreva no canal, que assista aqui os outros vídeos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!